Damos-te graças, Senhor, porque estás aqui e nos curvamos diante de Ti, Senhor, pedindo que unjas os nossos lábios, os nossos ouvidos, nos ensines a acolher mansamente a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu vou pedir que os irmãos abram a Bíblia no livro de Números, capítulo 15. Números, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 22 até o final do capítulo. Números 15, versículo 22. Quando errardes e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, sim, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou, e daí em diante nas vossas gerações, será que, quando se fizer alguma coisa por ignorância e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto de aroma agradável ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação, segundo o rito, e um bode para oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua oferta pelo pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que habita no meio deles, pois no erro foi envolvido todo o povo. Se alguma pessoa pecar por ignorância, apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação pela pessoa que errou quando pecar por ignorância perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro que no meio deles habita, tereis a mesma lei para aquele que isso fizer por ignorância. Mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Até aqui. Quando Deus deu os mandamentos, os 10 mandamentos, no Monte Sinai, o povo viu a própria incapacidade de cumprir essas 10 palavras. A lei, ela tem essa função, ela desperta o pecado. A lei como que, por isso que o apóstolo Paulo diz que até a lei não havia pecado, não havia consciência, não havia como comparar o que o homem estava fazendo, ele não tinha com que comparar. Mas quando nós temos a lei, quando Deus nos dá a lei, nós temos como que o metro, aí nós podemos ver a medida. Se a minha medida, a minha maneira de proceder, de agir, de viver, ela está de acordo com o metro de Deus, com a lei de Deus. E Deus conhece o coração humano, sabe que o coração do homem está torto desde a sua mocidade. É isso que Deus, logo depois do dilúvio, ele disse: eu nunca mais vou destruir a terra pelo dilúvio, por água, porque o coração do homem é torto desde pequeno. E quando Deus dá a lei para o povo, ele já provê, ele sabe que o povo não vai cumprir a lei. E tanto que o nosso texto começa com a palavra quando. Não é se errardes, é quando errardes. É com certeza vocês vão errar.
Mas Deus é tão gracioso, tão misericordioso, que Ele provê a solução para a pessoa que peca. E, primeiro, Ele fala sobre o pecado da congregação, um pecado coletivo. Ele diz o que deve ser feito, deve ser trazido um novilho, trazido um bode para oferta de pecado. E Deus graciosamente provê isso. Depois, no versículo 27 do nosso texto, ele diz: se alguma pessoa pecar por ignorância, ele já traz isso para uma coisa particular. É o homem sozinho diante de Deus. O homem que peca, não é mais o grupo, mas não é mais a congregação, mas o homem. Eu estou com a consciência pesada, eu sei que eu pequei, eu sei que transgredi a lei de Deus, e o que eu faço? E Deus diz: se alguma pessoa pecar por ignorância, essas duas palavras são extremamente importantes, por ignorância ou por fraqueza. Se alguma pessoa, nós vamos voltar a isso daqui a pouco, então essa pessoa apresentará uma cabra de 1 ano como oferta pelo pecado. O sacerdote fará expiação, e veja o que acontece no finalzinho do versículo 28. E lhe será perdoado. O Deus gracioso, o Deus misericordioso, que conhece a miséria humana, se eu estou com a consciência pesada, Deus proveu solução para isso. Proveu a minha volta a Ele. É o princípio das Escrituras, que nós encontramos nas Escrituras todas, Abel oferecendo o sacrifício de uma vítima inocente em lugar do homem culpado. É o que o apóstolo Pedro fala, o justo morrendo pelos injustos, para nos conduzir de volta para Deus. Essa é a propiciação. O bode, a cabra, o novilho, eram figuras da pessoa de Cristo, do homem Jesus, do Deus encarnado, o Deus que assumiu forma humana, e não pecou, nunca pecou, mas foi imolado em nosso lugar, em lugar do homem culpado. Então há solução para o homem da consciência pesada, que pecou por ignorância, pecou por fraqueza, pecou porque é pecador. Não é pecador porque pecou. Peca porque já tem em si a natureza perversa, a natureza que o leva a pecar, que tende para o pecado, que tende para longe de Deus, que o inclina para longe dos caminhos de Deus. Quando errardes e não cumprirdes todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés e fala comigo e fala com você hoje à noite também, há provisão de Deus. Mas isso para os pecados por ignorância. As duas vezes Deus fala isso. No verso 24, será que quando se fizer alguma coisa por ignorância ou por fraqueza, aí há solução, aí há provisão de Deus. No verso 27, se alguma pessoa pecar por ignorância, por fraqueza, há solução. Mas hoje à noite eu quero falar sobre o outro aspecto. Esse é um aspecto do pecado. O outro, que no verso 30, que Deus fala, mas se a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, é outra situação. Primeiro era por ignorância, havia solução. Aqui é atrevidamente. Algumas traduções bíblicas que dizem com mão levantada. É igual a criança que levanta a mão mostrando toda a rebelião que existe dentro. Se alguém fizer isso de propósito, aí não há provisão de Deus. Aí Deus desiste. E a minha palavra hoje à noite é essa: quando Deus desiste. É uma palavra que me mete temor, profundo temor.
tal pessoa injuria ao Senhor, ou blasfema contra Deus, ou desdenha de Deus, não há como, não existe provisão para esse pecado. E no verso 31, diz, essa pessoa desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. A pessoa que errou por ignorância também violou o mandamento. Mas há uma diferença de atitude, há uma diferença de intenção no coração. Existe o pecado por ignorância, por fraqueza, e existe o pecado da obstinação. Deus é um Deus de atributos infinitos, a sua misericórdia é infinita, a sua paciência é infinita, o seu amor é infinito. Mas a tolerância, a paciência de Deus para com o pecado não é infinita. Há um limite. E dentro das Escrituras nós encontramos vários exemplos. Começando lá no início, em Gênesis, o dilúvio, chegou um momento onde Deus disse, basta, chega. E enviou o dilúvio e os levou a todos, menos 8 pessoas que Deus resgatou, pôs dentro da arca. Sodoma e Gomorra, Deus graciosamente, a palavra diz que ele foi ver se o clamor conferia, se a realidade daquilo conferia com o clamor que havia diante dos céus. É claro que é uma figura ali. Deus sabe o que está acontecendo. Ele estava no meio, ele via o pecador pecando em Sodoma e Gomorra. Mas para nós entendermos a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, Deus não é um Deus arbitrário, ele é justo, o justo juiz, mas que chega um momento em que ele diz, basta, chega. Para o pecado obstinado não existe remissão, não existe expiação. No nosso texto, em Números 15, aparece a palavra expiação pela pessoa que errou. A expiação é a troca, é a cobertura do pecado. Eu mereço o castigo, mas um inocente, uma vítima inocente morre em meu lugar. Isso é uma das realidades contra as quais normalmente o pecador se levanta. Isso não é justo. Claro que não é justo. É evidente que não é justo. Deus assumindo o próprio prejuízo. É por isso que nos atinge tão profundamente, atinge o orgulho humano, o fato de uma vítima inocente morrer pelo culpado. Porque não é justo, isso não é justo. Mas Deus, desta forma, se justifica. Deus é justo e o justificador daquele que crê em Jesus. A paciência de Deus, ela vai até um certo ponto. No Antigo Testamento, em Oséias, Deus fala, não há necessidade de abrir a Bíblia, Deus fala sobre Efraim. Ele diz, Efraim está entregue aos ídolos. E aí, uma frasezinha bem curtinha, mas terrível. Ele diz assim, é deixá-lo. Ou chegou um momento em que Deus deixou. Quer isto, pode ficar à vontade. Martinho Lutero disse que o pior castigo de Deus é quando ele solta as rédeas. É o pior castigo. E se nós olharmos isso na nossa vida, o pai refreia o filho, ele segura o filho, ele diz, não filho, não faz isso. Filho, não se envolva com isto. Filho, não. E o filho insiste. A pior coisa que um pai pode fazer, a coisa mais dura, mais difícil,
é deixá-lo fazer. Faz. Chega um momento onde Deus diz, basta, faz o que você quiser. E eu gostaria de destacar três ocasiões, ou três grupos com quem Deus trata dessa forma. Primeiro, o homem ímpio, o ímpio teimoso, o ímpio obstinado. Nós temos um exemplo lá em Romanos capítulo 1, os irmãos devem lembrar que Deus diz, Deus se manifesta na natureza, Deus mostra a glória dele pelas coisas que foram criadas, a divindade de Deus, o poder de Deus, o fato de Deus existir, fica evidente pelas coisas que foram criadas. Mas o homem insiste e teima nos próprios caminhos, e Deus diz que Deus chega ao ponto em que os entrega a uma disposição mental reprovável. Nós estamos vendo isso no mundo, acontecendo no mundo. Há uma anarquia crescente no mundo todo. Irmãos, isso não é acaso. Isso é juízo de Deus. Isso deve produzir um profundo temor em nosso coração. O fato de pessoas se declararem abertamente pecadoras, o homossexualismo, a impureza moral, o ateísmo, toda sujeira, a pessoa não tem mais vergonha de pecar. O pecado não é mais motivo de vergonha, isso não é progresso, não. Isso é um regresso, isso é juízo de Deus. Deus nos guarde de rir. Às vezes nós rimos de pecados, fazemos piada de pecados. Isso não é engraçado. Deus entrega a pessoa que insiste no pecado, ele diz, pode se deliciar, sem problema, no momento. Mas ele diz, alegra-te, jovem, faz o que quiser, aquilo que o seu coração deseja, aquilo que te dá prazer, faz, vai, avança, mas lembra-te, disso tudo darás conta. Deus solta as rédeas, mas não significa que ele soltou o controle. Ele ainda vai chamar o homem à prestação de contas. Apesar de soltar, o homem é um ser moral e, por si mesmo, só pode se afundar cada vez mais na escuridão, nas trevas, mas é um ser moral, responsável diante de Deus. Mas vai prestar contas a Deus. Então, o primeiro grupo de quem Deus desiste é o ímpio obstinado. O segundo grupo, Deus desiste do religioso obstinado. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 15 também. Mateus 15. Os versículos 12 a 14. Só para dar o contexto do que está acontecendo aqui, a ocasião em que os escribas e fariseus perguntaram a Jesus por que os teus discípulos não lavam as mãos, conforme a tradição dos anciãos. E Jesus, ele diz, porque vocês não guardam a lei de Deus, os meus discípulos só não estão guardando uma tradição humana, mas vocês não guardam a lei de Deus. E Jesus, daí ele fala sobre, porque a questão toda era sobre a purificação, lavar as mãos antes de comer, para não se contaminar, né? Mas Jesus diz, a partir do versículo 12,
Aliás, antes, né, ele fala que o que entra pela boca não nos contamina. Entra pela boca, Deus já fez o organismo de tal forma que aquilo que não presta, o organismo rejeita e aproveita só o que é bom. E no verso 12, Jesus diz, os discípulos se aproximam de Jesus e dizem: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Os fariseus se escandalizaram em Jesus. Eles acharam em Jesus alguma coisa que os fazia rejeitar a autoridade dele. Era um escândalo, era um tropeço para eles. Era uma barreira. E Jesus disse: deixai-os. Ou seja, deixa para lá. Não tem solução para eles. Para eles não tem solução. O religioso obstinado. Eles estavam diante da verdade encarnada, diante da luz encarnada, mas cegos. Não enxergavam. Mas era obstinação, porque os discípulos também estavam diante da luz de Deus, diante do próprio Deus, mas a atitude era diferente, o coração era diferente. Quando nós pensamos num Deus que diz que nós devemos perdoar 490 vezes por dia, um irmão só, né? Não é um grupo de irmãos, mas uma pessoa só. Se 70 vezes 7 vier te pedir perdão, perdoa. Nós devemos entender que a paciência de Deus é extremamente grande. Um Deus que exige de um ser humano pecador, que perdoe o seu semelhante, é um Deus perdoador. Então nós estamos falando não da pessoa que peca. Está havendo algum... Pode ir. Não da pessoa que peca, mas que se quebranta diante de Deus. E se volta para Deus, e se humilha diante de Deus. E abomina o próprio pecado. Não estamos falando dessa pessoa. Estamos falando da pessoa que chega ao ponto onde Jesus diz: deixai-os. O limite, nem você nem eu sabemos determinar, mas ele existe. Há um limite onde o ser humano passa, onde ele pisa além daquilo que ele deveria ter pisado. Esse limite o ser humano não conhece, mas Deus conhece. Deus é Deus, e é Deus quem desiste. Não é o ser humano, nós estamos falando do único que pode nos socorrer. E quando ele desiste, não há solução. Há uma coisa só que acontece com a pessoa que insiste no pecado. É o horror eterno. Não existe outro destino. A maioria das pessoas, quando pensa em... Eu tenho conversado com várias pessoas que dizem: não, morreu, acabou, não tem mais nada depois disso. Tá, e se tiver alguma coisa? Se não tiver, não tem. Mas e se tiver? E se você chegar lá e descobrir que tem? Ah, dá-se um jeito. Não se dá um jeito. Não há retorno. Não há como dar um jeito. A nossa mente tenta maquinar. Não, mas eu dou um jeito de aguentar. Não tem como. Não há como. E o obstinado, ele passa essa linha onde onde existe misericórdia, para aquela linha onde não mais existe misericórdia.
Agora, nós vimos que Deus desiste do ímpio obstinado, o homem pecador, que não foi regenerado. Deus desiste do religioso obstinado, aquele que está na igreja, como na igreja visível, porque os fariseus e escribas, eles eram do povo de Israel, mas o coração não era, seguiam as formalidades, mas o íntimo estava separado de Deus. Então, o fato de uma pessoa participar das reuniões, participar de um grupo que teme a Deus, não significa que todos são... a regeneração de Deus, ela não é por atacado, é indivíduo por indivíduo. Por isso, cada um de nós precisa examinar o próprio coração. Cada um de nós precisa se colocar humildemente diante de Deus e examinar o próprio coração. Porque há um terceiro grupo do qual Deus desiste. É o seu povo obstinado. Abra sua Bíblia no Salmo 81. Salmo 81. Os versículos 11 e 12. Salmo 81, 11 e 12. Onde Deus diz assim: mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Chegou o momento em que Deus desistiu. Siga os seus próprios conselhos. Quer andar dessa forma? Ande. Ele está dizendo o meu povo. Eu não quero entrar em discussões, porque às vezes a gente... isso pode perder a salvação, não pode, não é? Nós desviamos o assunto e não pegamos isso para nós. Eu não quero entrar nessa discussão. Isso é filosofar. A gente filosofa e perde, e a gente, por assim dizer, joga água na sopa e perde o conteúdo, perde o poder da palavra de Deus. O que Deus diz, Ele diz assim: o meu povo não me quis escutar a voz, e deixei o meu povo andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Meu Deus, se isso não nos abala, irmãos, se isso não mexe comigo, não mexe com você, alguma coisa está errada. Se isso não mexe na nossa estrutura, alguma coisa está errada. Eu já estou muito sossegado, comigo não vai acontecer. A pessoa que está mais sujeita a pegar uma infecção, a pegar uma doença, é a pessoa que acha que não vai pegar. A pessoa que mais está sujeita a ser atropelada na rua é aquela que vai para a rua achando que pode andar do jeito que quiser e não vai acontecer nada. O apóstolo Paulo diz que alguns naufragam na fé. Ele diz, mantendo a consciência pura. Porque alguns, rejeitando isso, vieram a naufragar na fé. Se não fosse possível naufragar na fé, o Espírito de Deus não teria usado essa palavra. Não teria tocado nesse assunto. É possível naufragar na fé? É. O que é isso? Detalhes, eu não sei. Creia nisso, tema isso, prostre-se diante de Deus. Nós diluímos a palavra de Deus, é isso que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 15, onde nós lemos. Ele diz, vocês tiram o poder da palavra de Deus, vocês diluem a coisa de tal maneira que isso significa sempre uma outra coisa. E nunca é aquele ferrão que te põe prostrado no chão, diante de Deus, clamando misericórdia. Ah, mas eu já me converti há não sei quantos anos.
Meu amigo, meu irmão, é como nós terminamos que conta. Você pode correr muito bem. Wesley já falou, Carlos Wesley, naquela música, muitos corriam bem, mas hoje frios estão. Que Deus nos conceda misericórdia. Que Deus nos conceda um profundo temor. Irmãos, para o pecador arrependido, há volta. Para o pecador que se humilha diante de Deus, aquele que bate no peito e diz: meu Deus, eu sei quem eu sou. Eu não sei plenamente, mas eu tenho um pequeno vislumbre que eu preciso desesperadamente da tua graça, da tua misericórdia. Para esse há esperança. Mas para aquele que vai levando, vai indo e vai justificando, não. Vai haver uma grande surpresa. Detalhes, como é que vai ser, eu não sei. Mas vai ser, a palavra diz que vai. Vai ter um grande dia de prestação de contas. E nós temos que ter isso em mente, meus irmãos. Temos que ter isso aqui na cabeça constantemente. Eu vou prestar contas. E só existe uma forma de emendar os nossos caminhos diante de Deus. Não existe. Deus não tem várias fórmulas, Não, é o pecador arrependido, é reconhecer o pecado e abandonar o pecado. Reconhecer, que a palavra de Deus fala sobre confessar. Confessar é dizer a mesma coisa. Quando eu confesso o meu pecado, eu reconheço. Eu não estou mais escondendo, eu não estou mais me justificando. Eu trago diante de Deus. Agora, quando o homem faz isso, ele entra em desespero. Quando isso é autêntico, quando esse reconhecimento é autêntico, há um desespero no coração. E que Deus nos conduza a esse desespero. O pecador tem que entrar num profundo desespero, ao ponto de invocar o nome do Senhor para ser salvo. Enquanto o homem não invoca o nome de Deus, ele não é salvo. Mas aquele que invocar o nome do Senhor, só invoca aquele que está desesperado, aquele que vê a própria miséria. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia, a promessa de Deus. Não despreze o trato de Deus na sua vida. Não fica obstinado. Aprenda a reconhecer o seu próprio pecado diante de Deus. Aprenda a se humilhar diante do Senhor. Para o homem natural, uma vida de quebrantamento ela é desagradável. Eu lembro, muitos anos atrás, eu comprei um livro do Watchman Nee, A Liberação do Espírito. Eu comprei porque era barato, então aproveitei e comprei. Não li, pus na estante. E uns anos depois eu dei uma olhada, e quando eu vi que era sobre quebrantamento, voltou para a estante. Ficou lá. Até o dia em que Deus começou a trabalhar no meu coração. Aí eu queria uma orientação para saber o que fazer no meio de toda a tribulação. E Deus me abençoou profundamente com aquele livro. Mas o quebrantamento, ele é desagradável para o homem natural, o homem que não conhece a Deus. Mas para o Filho de Deus, o quebrantamento é extremamente precioso. É o arrependimento no dia a dia, chama-se quebrantamento. Chama-se... quando Deus toca, eu quebro. Toca, eu quebro. Eu não resisto. Eu não estou mais resistindo ao Senhor.
Então, mesmo que alguém vomite em você, aceite isso como vindo da parte do Senhor, disciplina que você precisa, que eu preciso. Quando o irmão Mac esteve aqui, eu não estava, eu assisti em casa a palavra dele, e eu tinha escrito no dia anterior que o vômito cheira mal. Não importa se é formado da última refeição que a pessoa tomou, ou se são palavras que ofendem, que... Eu escrevi isso. No dia seguinte, o irmão Mac pregou. E não sei se os irmãos lembram a ilustração da menininha que ele ajudou, que caiu lá no acampamento e tal, e ele disse que ela o recompensou com vômito, né? Passou mal e vomitou nele. Pensei, o único que sabia que eu tinha escrito aquilo era meu Senhor. Mas Ele falou ao meu coração. Compartilhei isso com o irmão depois. Não importa como vem a correção de Deus, não resista, não seja obstinado. E a gente acha às vezes que a obstinação é algo muito grande, muito evidente, mas não é. É a rejeição da palavra de Deus, das coisas simples de Deus, aquilo que você conhece, aquilo que nós conhecemos. Põe em prática. Pega um mandamento que Deus, que você conhece, começa a ler a palavra de Deus assim. Leu, falou ao seu coração, tem um mandamento, examina a sua vida se você está pondo em prática aquilo, não um monte de outras coisas, aquilo. Para mim sempre fala a palavra, quando o apóstolo Paulo diz, fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda. Às vezes quando eu estou fazendo um serviço que eu não gosto, de novo, murmurar é fazer igual a pomba, aquele arrulho, aquele barulho, né? Ele fica repetindo. Esse é um mandamento. É um mandamento simples. Uma coisa assim que talvez você não dê evidência, mas para mim é uma área onde eu preciso tomar cuidado para não resistir ao Senhor. Aprender a ser grato, profundamente grato ao Senhor, em vez de murmurar. E não aceite apenas a correção quando alguém fala com você no tom de voz e com a atitude certa. Nós limitamos muito a obra de Deus na nossa vida quando nós colocamos eu só aceito se a pessoa até que falou as coisas assim, mas não falou com a atitude certa. Eu vou dar bola para essa pessoa? Bom, continua, vai andando assim. Ou escuta, é a voz de Deus, é o galo que está cantando. Jesus não falou mais com Pedro, mas o galo cantou, e Pedro entendeu, e Pedro chorou, e se arrependeu, e foi restaurado. Então não perca o cantar do galo. Nós não estamos com essa bola toda para pôr exigências, né? Tem que, só vem para mim se você tem a atitude certa. É claro que isso vai mexer conosco. É claro que a obra de Deus em nós é como arrancar um dente sem anestesia, ou pior, arrancar um braço sem anestesia. Não é romântico, não. Não é bonitinho, tal. Não é. É duro, é cruel. Mas ou nós nos submetemos a isso, ou nós entramos numa obstinação que Deus, no fim, vai dizer, anda como você quiser, mas você vai prestar contas assim mesmo. Eu desejo a obra de Deus na minha vida, custe o que custar. E eu creio e oro a Deus que cada um também possa dizer esse amém com todo o coração. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome porque Tu és tão misericordioso que
operas na nossa vida. Pedimos a graça para acolher a Tua palavra e nos humilhar diante de Ti. E corresponder ao que o Senhor falou ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.